Muito bem-vindos, amigos, amigas, sejam todos aqui muito bem acolhidos no nosso grupo. Que história é essa? O canal do YouTube que cresce muito rapidamente, falando de conhecimento, cultura, reflexões, história e tantos outros assuntos. Se eu falar assim para você, bruxas da noite, isso te mete medo? Isso te assusta? Quem são essas bruxas da noite? Criaturas espirituais ou mulheres comuns? É sobre isso exatamente que vamos falar hoje. Bruxas da noite. Quem são as bruxas da noite? Mas antes, se você gostar do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e compartilhe o mesmo com a sua rede de contatos e amigos. Bruxas da noite, pessoal, foram as mulheres que lançaram 23 mil toneladas de bombas na Segunda Guerra Mundial. Eram mulheres pilotos soviéticas que desempenharam um papel crucial contra o nazismo. Vocês podem ver aí as fotos das bruxas da noite, como ficaram conhecidas, mulheres do regimento de bombardeiros noturnos soviético, que voavam em aviões de madeira e atacavam as tropas nazistas de forma estratégica. As Bruxas da Noite foram um grupo de mulheres da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que tiveram esse papel fundamental para a vitória da URSS na Segunda Grande Guerra Mundial. As aviadoras lançaram mais de 23 mil toneladas de bombas contra o exército nazista alemão, de acordo com a Vanity Fair e o canal History. Especialistas apontam que 2,7 milhões de toneladas de bombas caíram em solo alemão durante a Segunda Guerra. Pelos ataques aéreos numerosos e estratégicos, as bruxas da noite se tornaram temidas pelos nazistas. Elas atuaram na linha de frente como mecânicas, pilotos de tanques, atiradoras de elite, médicas e instrutoras, além de fazer parte da Força Aérea do Exército Vermelho. Escreveram que haviam homens no nosso regimento. Não é verdade. Éramos todas mulheres, e assim permanecemos até o final. Não deem ouvidos a quem diz o contrário, disse Irina Rakobouskaya, que atuou como vice-comandante do regimento, a escritora Ritana Armeni, autora do livro As Bruxas da Noite, a história não contada do regime aéreo feminino russo durante a Segunda Guerra Mundial. As mulheres voavam em aviões de madeira. O som do vento em contato com as asas do Polikarpov PO-2 produzia um barulho estranho, semelhante a uma vassoura, e por isso os alemães apelidaram as pilotos de bruxas da noite. Depois descobrimos que os alemães nos chamavam de bruxas da noite, Nachrichtentern, termo que também pode ser traduzido como as magas da noite, mas eu gosto. Nós gostávamos de dizer bruxas e pensar que nos definiam assim porque não conseguiam nos derrubar, contou Irina no livro de Ritana Armeni. Fato é que após Adolf Hitler lançar a Operação Barbarossa em 1941, uma invasão à União Soviética, os soviéticos repensaram a política de mulheres não participarem do combate. Mas a criação do Esquadrão de Mulheres Pilotos foi uma iniciativa de Marina Raskova, uma navegadora soviética. Sim, Marina recebeu cartas de diversas mulheres que queriam se juntar à guerra e então solicitou que Joseph Stalin a deixasse criar o Esquadrão Feminino. Em outubro do mesmo ano, foi autorizada a criação de 3 regimentos femininos da Força Aérea. Mais de 2.000 mulheres se inscreveram, mas apenas 400 foram escolhidas e divididas entre as 3 unidades. O esquadrão exclusivamente feminino era composto de mulheres com idade entre, pasmem vocês, 16 e 20 anos, sendo que a maioria delas era estudante. As recrutas treinaram por um curto período enquanto os soldados alemães treinavam por cerca de 4 anos. Em 1942 aconteceram as primeiras missões oficiais das unidades femininas na Ucrânia. Meses depois, Valéria Komiakova se tornou a primeira piloto soviética a derrubar uma aeronave inimiga.
Alguém pode estar se perguntando por que voavam à noite? Elas voavam, essas mulheres, no biplano Polikarpov PO-2, que chegou a ser usado em voos agrícolas e de treinamento. O avião tinha uma velocidade baixa e, além de ter espaço apenas para 2 pessoas, carregava 6 bombas ao mesmo tempo. O material utilizado para construir o avião era suscetível a incêndios e a cabine do biplano não era coberta. Por isso, elas precisavam voar à noite por segurança, uma vez que alguns tiros poderiam destruir o avião e acertar as aviadoras. Quando elas se aproximavam de seus alvos, o som do avião era o único aviso que os alemães tinham. Os aviões eram pequenos demais para aparecer no radar ou nos localizadores de infravermelho. Detalhe Steve Prose, autor do livro The Night Witches, que fala sobre a história da unidade feminina. Elas nunca usavam rádios, então os localizadores de rádio também não podiam pegá-las. Elas eram basicamente fantasmas, diz outro trecho do livro. A Segunda Grande Guerra Mundial na ex-União Soviética é chamada de a Grande Guerra Pátria. E é impressionante o número de soviéticos, de cidadãos soviéticos das 15 repúblicas, das 15 ex-repúblicas russas, que morreram nas atrocidades da invasão nazista ao território da antiga União Soviética na Segunda Guerra Mundial. No mínimo interessante, demonstra o valor, a coragem e a habilidade das mulheres também nesse campo bélico. As mulheres, como dizem alguns memes na internet, não são para estarem na cozinha pilotando fogão. As mulheres são para estarem no lugar que elas desejarem estar. Desde CEOs de presidentes de empresas até se dedicando em atividades nas quais elas curtem, nas quais elas gostam. Gostou do vídeo de hoje? Você já sabia dessa história? Você gosta de histórias de guerras ou da Segunda Guerra Mundial? Você gosta de histórias femininas de mulheres valiosas? Deixe aqui o seu comentário, nos diga de que parte do mundo está nos assistindo. Espero que esse vídeo possa chegar na Rússia ou chegar aos olhos, aos ouvidos de alguém de um desses ex-15 territórios ou repúblicas soviéticas. Esperamos encontrá-los brevemente no nosso canal. Que história é essa? E compartilhe o mesmo com a sua rede de contatos e amigos. Até mais, pessoal. Um forte abraço e vamos nos falando nos nossos vídeos. Até mais.